E aí, galerinha, tudo bem? Vamos falar agora sobre a coleta de dados secundários. Nós já falamos sobre os dados primários e agora falaremos sobre os secundários. Primeira coisa, o que são dados secundários? Dados secundários são dados que foram coletados não por você que está desenvolvendo o seu TCC, mas sim por outras instituições, outros órgãos, né? Outros pesquisadores, outros grupos de pesquisa. Ou seja, são dados que não se originaram de uma pesquisa que está sendo executada no momento, pesquisa anterior. Quais são os benefícios de trabalhar com dados secundários e também o lado ruim, né? As dificuldades. Primeira coisa, para o lado bom, é que geralmente nós temos um baixo custo na obtenção desses dados. A maior parte dos dados secundários são obtidos de forma gratuita na internet. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, com indicadores macroeconômicos, basta que você acesse o site do IBGE ou do Banco Central do Brasil. A maior parte dos dados estarão lá. Então, veja, comparando isso com a necessidade de você bolar um questionário, imprimir folhas ou usar o Google Formulário, né, e sair aplicando a uma gama certa de pessoas, ligando para uma, mandando WhatsApp, que seja, ou sair aplicando na rua, você vai ter aí comparativamente falando, um custo menor, né? Por outro lado, nós temos também o tempo de obtenção. Veja, né, quanto tempo você leva para aplicar um questionário para 100 pessoas ou uma amostra para a cidade que você reside. Agora compare isso com o tempo que você vai levar para acessar o site do IBGE e baixar ali uma informação que você deseja, IBGE ou qualquer outro site. Credibilidade da fonte dos dados. Quando você baixa seus dados, a credibilidade, ou seja, a responsabilidade pelos dados que você está utilizando, são daquela instituição que está te fornecendo a informação. Mas veja, não significa que você pode escrever o que você quiser. A conclusão do seu trabalho é tua, mas essa conclusão você desenvolveu a partir de dados secundários. Então, esses dados secundários são de responsabilidade de quem te concedeu. É por isso que você tem que estar atento a todas as legendas, né? As notas de rodapé, a nota de fim de tabela, que seja, para dali você saber exatamente se aquela variável que você está utilizando, aqueles dados, refere-se àquela variável que você descreveu na sua hipótese, seu problema e assim por diante. Tá bom? Maior disponibilidade de informações, porque você tem uma gama aí enorme de instituições que coletam, tabulam e fornecem dados, então é bem provável que você consiga o que você precisa, tá? Maior abrangência, pensa você aplicando o questionário, você quer trabalhar com Mato Grosso, mas só vai ter condições de aplicar questionário em Cuiabá, por exemplo. Então, você pode simplesmente entrar no site aí do governo do estado e conseguir os dados para Mato Grosso como um todo, né? Ou qualquer outro site. E amplitude de tempo. Veja, essas instituições estão funcionando há décadas, né? IBGE, FGV, governos. Então você vai conseguir pegar dados aí da década de 60, 70, 50 em alguns casos e trazer aí até 2020, né? Os anos que nós estamos agora. Se você for aplicar o questionário, bem difícil isso acontecer. Agora veja, quais são as desvantagens? Primeiro, defasagem dos dados. Por que defasagem? Vocês vão ver mais para frente que em muitos casos demora, né, para que a instituição colete dados no Brasil todo, ou dados numa cidade só, mas são dados mais detalhados, né? Então, dada essa demora, né, que na verdade é inerente, ela ocorre mesmo, né? Não tem outra saída. E depois você tem que tabular os dados. Depois que tabular, joga no sistema, para daí o sistema fornecer os dados para você em casa. Então isso leva um tempo, né? Em alguns casos são dias, outros meses, outros anos, né? Como nós veremos mais para frente. Então você tem que estar ciente quando você formular aí o seu TCC. Nível de detalhamento. Então pode ser que o nível de detalhamento que você queira não esteja disponível em nenhuma instituição. Então muitas vezes você quer trabalhar com dados de gênero, de raça, e não estão disponíveis por bairro, por exemplo, que é o que você precisaria. Aí você vai ter que ir com a amostra e aplicar em questionário. Diferença de abrangência entre fontes de dados diferentes. Pode ser que você queira trabalhar, por exemplo, com renda dos trabalhadores, né? Ou melhor dizendo, renda dos agricultores, e você vai trabalhar com o valor adicionado da agropecuária. E esses dados, vamos supor que você consiga somente por mês.
No entanto, e para Mato Grosso, né? Não para as cidades. Outra informação que você também precisa, que é a de uso de fertilizante, você quer comparar as duas variáveis, mas a ANDA, que é a associação que fornece aí os dados sobre fertilizante, ela não fornece para as cidades, só para Mato Grosso. Então, de um lado, você tem dados mensais para as cidades, né, que é a renda dos agricultores, mas do outro você não tem o fertilizante, que eram duas informações que você queria cruzar, porque fertilizante só para estado e dados anuais. Você também pode encontrar esse tipo de diferença. E, por fim, a própria credibilidade da fonte de dados. Ué, professor, mas você acabou de colocar que isso é um lado benéfico. Olha, é sim, tá? É um lado benéfico. Na maioria dos casos, vocês já vão ver o porquê que eu estou falando isso. Entretanto, pode acontecer de você sofrer a seguinte crítica. Olha, você está trabalhando com dados fertilizante para avaliar sei lá, o grau de contribuição do fertilizante para o meio ambiente, mas essa associação que você está utilizando como fonte, ela nunca vai te mostrar dados que vão prejudicar o meio ambiente, porque existe um interesse ali por trás, né? Então nós temos que ter essa ciência também que existem ali interesses por trás e você deve investigar um pouco mais a sua instituição. Entretanto, né, pegar dados secundários geralmente é melhor do que primário, então prefira aí no seu TCC, simplifique, prefira dados secundários, tá bom? Então vamos lá. Falamos sobre o que é ou o que são os dados secundários e falamos sobre o seu lado positivo, lado negativo e vamos falar agora sobre como escolher fontes de dados. Veja, para chegar nessa etapa aqui, você já tem que estar com o seu tema bem delimitado, problema, hipótese e metodologia. Por quê? Porque a partir desses 5 pontos concluídos, bem fechados, bem coesos, é que você vai conseguir definir qual é a variável que você quer. E com essa variável fica mais fácil conseguir os dados, concorda comigo? Então é isso. Vamos lá então, quais são os 5 pontos, né? Quanto à credibilidade, eu dividi em 3 tópicos, tá? O primeiro tópico ele se refere a instituições de controle. A primeira coisa que eu aconselho para vocês é saber se dentro do setor que vocês estão trabalhando existe uma instituição, um órgão estatal que seja, que exerça o controle formal, o controle legal daquele setor. Um exemplo, a ANP. Outro exemplo, a ANTT. Quer dizer, são agências reguladoras responsáveis, como o nome já diz, por regular esses setores. Logo, de forma óbvia, o que nós teremos é que essas instituições terão ali todas, se não as mais importantes, pelo menos, informações, dados quantitativos, qualitativos, até outras informações que você necessitar, até informações legais sobre legislação, etc. Tá? Então procure primeiro essas instituições, Banco Central, IBGE e assim por diante. Por outro lado, você pode ter também instituições de controle informal. Informal? Isso, informal. Por exemplo, associações, cooperativas, sindicatos, que vão, mesmo na presença aí de uma instituição formal, legal, elas podem existir com a finalidade de organizar o setor. Né? Então você vai ter a Única, que é das usinas de cana-de-açúcar, Sindalco, que também é das usinas, a própria ANDA, que eu falei, que é dos fertilizantes. Enfim, você vai ter uma série de sindicatos, Febraban, que é dos bancos, né? Uma série de sindicatos, federações, confederações, etc., que vão te fornecer dados sobre aquele setor, tá bom? E por fim, você pode coletar os dados direto das instituições que você está investigando. Mas, professor, isso não é coleta de dados primários? Não. Dados primários é quando você vai direto à fonte e você retira aquele dado da fonte. Por exemplo, o fluxo de caixa, se fosse coleta primária, seria você realizando aquele fluxo de caixa do zero. Mas, na verdade, o que você quer é ir na empresa que você está trabalhando ou comparando empresas, você vai até essas empresas e solicita delas esse fluxo de caixa. Outro exemplo, suponha que você esteja trabalhando com alguma coisa relacionada à média de público nos estádios brasileiros, estádios de futebol, e aí a cada rodada, ao invés de você ficar ali na porta de um estádio controlando quantas pessoas entraram, você simplesmente vai lá, por exemplo, na sede do Cuiabá ou da Federação Mato Grossense e pede, né, ali os dados que eles coletaram. Os preços praticados dentro desses jogos, por exemplo, se você quiser também. Tá? Então você pode pegar esses dados das próprias empresas que você está trabalhando. Fato é,
Sempre que você conseguir ter acesso a dados de uma instituição de controle, seja legal, formal ou informal, a tendência é que ela possua certa credibilidade, sim. Por quê? Porque se ela foi nomeada, seja pelos pares, né, pelos agentes econômicos ou pelo governo, é porque ela consegue ter ali uma ligação com toda a cadeia, ou a maior parte dela, cadeia de produção, mas também ela consegue captar os interesses políticos e econômicos realizados ou relacionados a esse setor. O que, por um lado, é muito bom, porque toda a informação vai estar concentrada nela, de fato, naturalmente concentrada, mas, por outro lado, pode trazer aquele probleminha do monopólio da informação, de tal modo que se um agente econômico, um grupo de agentes, ou o próprio governo, se apropria daquela instituição, os dados que vão ser fornecidos para você podem estar enviesados. Entretanto, é muito difícil acontecer e eu diria para vocês, fixem ou procurem as instituições legais, ou quer dizer, formais ou informais, mas que estejam ali controlando todo o setor. Pode ir tranquilamente, ok? Se vocês quiserem confirmar, obviamente eu recomendo que vocês façam isso. Procurem artigos que também trabalhem com seu tema de pesquisa, que necessitem dessas informações, e ali vocês vão ver se esses trabalhos obtiveram essas informações do mesmo local que você, tá? Se sim, ok. Se não, acenda um sinal de alerta e comece a comparar as informações do site que você encontrou, né, da instituição, com aquele site, aquela instituição citada na pesquisa que você está lendo. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de instituições que vocês podem acessar. Então, o próprio Banco Central, dados macroeconômicos, financeiros, monetários. O IBGE, uma infinidade de dados, né, agricultura, pecuária, serviços, turismo, e por aí vai. Esse site aqui são dados do comércio internacional, dados detalhados, tá? Prefeituras, Associação da Difusão de Adubos, ou qualquer outra associação, Conab, Única, ANP, ANTT. Certo? Segundo ponto dentro da credibilidade. Vamos falar agora das instituições reconhecidas por realizarem boas pesquisas. Quais são elas? São instituições que foram criadas para exercer pesquisa. São instituições genuinamente criadas para a coleta de informações. Então, se elas já estão no mercado há muito tempo, são amplamente citadas, você pode trabalhar com os dados dessas instituições. Por exemplo, nós temos aqui a Exalc-Log. A Exalc-Log é um braço da Exalc e a Exalc faz parte da USP. E aqui eles trabalham com dados sobre logística, frete, condições de frete, custo de frete, principalmente frete agrícola. Então, se você quer trabalhar com frete, eu recomendo que você procure ali dados da Exalc. FGV tem uma infinidade de dados macroeconômicos, né? Então, você vai ter ali índices de preços e assim por diante. O IPEA fornece o site chamado IPEA Data. Ali você tem uma infinidade de dados macro, micro e regionais, tá? Do mundo inteiro. Você vai ter tudo ali condensado, que é uma instituição de pesquisa, nata de pesquisa, né? E as universidades, né? Além de outras universidades, institutos e assim por diante. Por fim, na credibilidade, nós temos a opção de buscarmos artigos, pesquisas que já foram publicadas, que trabalharam com dados primários, e agora você tem esses dados primários como secundários para você. Pode ocorrer de um caso de você não ter condições de aplicar um questionário, porque sua área de abrangência é muito grande. Esses dados não estão disponíveis da forma como você precisa em nenhuma instituição, de tal modo que você precisa procurar um meio alternativo. O meio alternativo é você pensar na literatura informações, né, quer dizer, artigos que fizeram algo semelhante com você e que aqueles dados publicados ali possam te ajudar. Qual é o cuidado que você tem que ter? Primeiro, pesquisar ali a vida profissional desses pesquisadores, saber se eles são bons pesquisadores, se tem ali alguma reputação boa, né? Saber se a revista é uma boa revista. E saber ali, ver no artigo, se ele permite que você entenda qual a metodologia utilizada para a obtenção daquela informação. Para sair do abstrato, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu precisava de dados relativos à absorção de nutrientes pelas plantas. Né? O nutriente está no solo, a plantinha tem que ir lá tirar pela raiz e tal. Eu precisava dessa informação. Cada planta, cada solo, cada planta tem um percentual específico médio, né? Estou falando de média. Eu não ia passar aí
anos, sei lá quantas safras, calculando isso empiricamente com o agrônomo. Então, o que eu fiz, eu fui na literatura, captei 13 trabalhos, cada trabalho falando de nutrientes, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, sobre cada uma das 13 plantas que eu estava trabalhando. E ali eu peguei, formei uma tabela bonitinha, vocês já viram essa tabela, e ali eu tive esse coeficiente médio de exportação de nutrientes pelas plantas. Tá? Vocês podem fazer isso tranquilamente, desde que seguindo essas recomendações, ok? Onde vocês vão conseguir essas informações? Esses artigos, né, nós já vimos. Aqui alguns exemplos para relembrarmos, na Science, no Scopus periódicos, ok? Da CAPES. Esses aqui são fontes de ranqueamento, né, das revistas, saber se a revista é uma boa revista. JCR a nível internacional e a Web Qualis a nível nacional. Certo? Então falamos sobre a credibilidade. Um outro ponto que você tem que se atentar é a defasagem. Tá? A defasagem dos dados se refere ao período de coleta dos dados em relação ao período de sua publicação, disponibilização ao público. E isso ocorre por quê? Porque existem etapas a serem seguidas. Essas etapas se referem ao período de coleta. Imagina aí um censo agropecuário sendo coletado, se é um censo, né, no Brasil inteiro. Demora no mínimo meses. Né? Depois esses dados chegam ali para uma matriz, para um local específico, eles precisam ser tabulados. Vamos pegar como exemplo o Excel. Eles precisam ser jogados ali no Excel, no mesmo padrão, respeitando ali o mesmo regramento. Né? Então, depois disso é que os dados são trabalhados certinhos e inseridos no sistema do IBGE, que vocês vão ver na próxima aula. Um exemplo, de novo, que eu trago para vocês é o PIB. Né? Então, veja, se você estava trabalhando aí, se você está em 2018 e quer trabalhar com dados do PIB, você vai ter que trabalhar com dados de 2016. Agora, em 2020, você vai trabalhar com dados do PIB de 2018. Então, você tem ali 2 anos de defasagem. Então, o seu trabalho ali, o tempo, ele tem que estar adequado a essa defasagem. Dados setoriais. Dependendo do interesse da instituição, os dados podem ser ofertados com periodicidade mensal, trimestral, semestral, anual. Daqui 2 aulas vocês vão ver, vocês vão ter que coletar dados do Bacen, né, do Banco Central, e lá vocês vão ver que as informações são dadas geralmente por trimestre, semestre e ano. Né? Se você quiser mensal, você não vai ter. Se você precisar de dados mensais, mas a instituição só tem dados trimestrais, o que você vai fazer? Tirar uma média? Né? Vai ter que achar uma solução ou passar a trabalhar com dados trimestrais, que é o mais recomendado. E a abrangência? Vejam, os dados disponibilizados podem abranger agentes, território ou período distinto do que nós precisamos. Podemos ter interesse no consumo de fertilizantes nos municípios de Mato Grosso, mas os dados ofertados se referirem somente ao país, ao estado e à região. Isso aconteceu comigo. A ANDA ela não fornece dados para o município. A desagregação mínima territorial é por estado, no máximo ali região, né? Estado, região, país, não por município, que é o que eu queria. Outro problema é que eu posso estar querendo trabalhar com dados de 70 até 2010, mas só ter disponível dados de 90 a 2010. Então tem que ter todo esse cuidado. E o custo, para a gente finalizar? E o custo? Bom, algumas instituições não cobram pelo fornecimento desses dados. São elas IBGE, FGV e PEA. Outras já vão cobrar. O próprio FGV tem lá um login que você faz só com dados pagos e um outro login que você faz com dados gratuitos. A ANDA é paga, a Única é paga e o Instituto de Economia também. Esse acesso ele pode ocorrer, né, o acesso a esses dados ele pode ocorrer por meio da venda dos dados, somente aqueles dados, né, numa planilha de Excel, etc. Ou pode ser na venda de um anuário. A Única, por exemplo, ela fornece o anuário da cana. Né? O Instituto de Economia Agrícola já te vende variáveis. Né? Você tem que ir lá acessar as variáveis e pedir o preço delas, depois pagar. A FGV ela também vende variáveis, né, dados. E a ANDA ela vende também um anuário. Certo? Fiquem atentos, assistam as 2 próximas aulas que fazem parte desse subtópico. São aulas práticas, eu peço que vocês exercitem e façam os exercícios, ok? Até mais.